Então, 9h20, 9h20, a CBN Joinville fala agora sobre essa tragédia aérea, né, registrada no final da semana, na sexta-feira, lá em Vinhedo, no interior de São Paulo. Final de semana foi de muita comoção, né, e de muita curiosidade, né? Estamos todos apreensivos aí acompanhando agora esse momento seguinte à tragédia, com o início das investigações, com as informações que vão chegando dos órgãos oficiais aí, das entidades que estão se debruçando agora em elucidar tudo o que aconteceu, que causou, que acabou, infelizmente, nessa que já é considerada uma das principais, uma das maiores tragédias recentes da aviação aqui no Brasil. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o engenheiro aeronáutico e professor de transporte aéreo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a Poliusp, do professor Geraldo Portela, que gentilmente nos atende aqui na CBN Joinville. Professor, Jota aqui falando. Em primeiro lugar, bom dia, bem-vindo aqui à CBN Joinville, tudo bem? Bom dia, Jota, tudo bem? Só um alinhamento, eu sou PhD na área de riscos e segurança e atuo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de investigação de acidentes aéreos também, na disciplina de fatores humanos. Boa. E é uma satisfação estar com todos aqui. Tá feita a correção. Obrigado, professor, mais uma vez pela gentileza em nos atender. O senhor tem acompanhado, né, esses dias seguintes já aí a essa tragédia lá em Vinhedo. O que a gente pode esperar, né, professor? A gente tem acompanhado algumas notícias já ao longo do final de semana, apontando as principais causas aí. A gente sabe que não seria até arriscado, né, querer cravar alguma coisa nesse momento, mas a principal tese que ganha força realmente é aquela do gelo sobre as asas, né, dessa aeronave. É isso que vai indicando as informações que o senhor tem acompanhado aí, que é a causa mais provável de ter derrubado esse avião, professor? Sim, Jota, as condições climáticas do dia indicam que essa é uma preocupação também em relação ao tipo de aeronave, ao projeto original, ao próprio manual da aeronave. Mas um ponto mais importante nessas últimas informações oficiais é que os dados das duas caixas pretas, tanto aqui registra as trocas de conversas e ruídos dentro da cabine, bem como a outra caixa preta que coleta dados, essas caixas conseguiram preservar a integridade de todas essas informações. E isso mostra que provavelmente os investigadores já conhecem essas informações, já sabem, estão apenas organizando a linha estratégica e investigativa para expor isso da maneira mais clara para a população, e muito provavelmente vai encontrar temas relacionados com esse assunto do gelo. Nesse sentido, até na questão do gelo também, a gente sabe que a gente estava com uma onda de frio, né, forte chegando aqui no país. Na questão da meteorologia, questão climática, hoje no país, os pilotos, as companhias, elas têm todas as informações necessárias para fazer um voo e, por exemplo, se precaver com uma situação adversa, como possivelmente ele encontrou? Sim, hoje nós temos uma rede de monitoramento das condições climáticas da atmosfera extremamente bem construída e capaz, sim, de ajudar no planejamento do voo. É muito importante que o plano de voo consulte esses dados para que verifique as limitações daquela específica aeronave, para ver se são compatíveis com aquele cenário. Nós tínhamos ali uma grande frente fria e conhecemos, né, o planejador sabe as limitações da aeronave, então ele deveria indicar isso para os pilotos, para que eles já mantivessem os equipamentos de aquecimento prontos para entrar em operação. E ao longo do voo, as condições climáticas podem se alterar, então isso também precisa ser repassado. Mesmo tendo os dados meteorológicos em abundância hoje no Brasil, a gente tem qualidade técnica nesses dados, é preciso ter qualidade técnica na atualização.
na comunicação com a torre e no planejamento de voo. Tudo isso é parte da investigação. Então, a investigação, além de analisar os destroços, o histórico dos pilotos, as questões climáticas, também analisa como foi feito o plano de voo, qual é o tipo de comunicação que aconteceu, tanto o trabalho da torre como também o trabalho dos pilotos. A gente está falando, né, professor, de uma aeronave, né, essa ATR, que nesse modelo não alcança uma altitude tão grande, tão alta, igual os Boeings, por exemplo, né? Ele acaba voando em uma outra área que é onde acaba sendo mais propício, geralmente, né, para essa formação de gelo. Pelas informações que se tem, dão algum tipo de indício de que o piloto tentou desviar ou tentou baixar para sair um pouquinho dessas áreas, para fugir um pouquinho, ou ainda é precoce dizer isso? Toda aeronave certificada, homologada, ela é segura desde que aqueles que estejam pilotando, comandando a aeronave e orientando pela torre, respeitem as limitações daquela aeronave. Então, a altitude de voo é uma dessas limitações. O piloto precisa trabalhar com aquela altitude. Particularmente em relação à questão do gelo, se acontecer esse acúmulo excessivo e ele perceber que o equipamento não está dando conta de reduzir essa camada de gelo que está só aumentando, ele precisa perder a altitude, ele precisa descer para camadas atmosféricas, onde a probabilidade de formação de gelo é menor, e também porque ele ganha velocidade. Quando ele aponta o nariz da aeronave para baixo, para descer, ele ganha velocidade e isso ajuda a retirar essa camada, eliminar essa camada de gelo. Então, esses fatos vão ser comprovados, se foram seguidos ou não, através dos dados de uma das caixas pretas, daquela que trata dos dados de voo. E isso já deve estar aí no radar dos investigadores, que já devem estar montando uma linha de raciocínio lógico para apresentar essas informações para a população. Essa questão do gelo, ela desperta curiosidade em todos, assim, na condição que o piloto estava, em quais os instrumentos ou em quais informações ele pode se basear para saber que ele está enfrentando uma nuvem com gelo? O avião fornece informações via sensor ou isso é visual? Como que ele pode saber que ele está passando por uma nuvem de gelo e por isso ele precisa tomar alguma medida para sair daquela condição? O ATR, ele possui um pequeno painel dentro da cabine que indica e monitora, o nome técnico que eles usam é monitoramento do voo. Então, ele monitora as condições de voo. E se a aeronave perceber que houve uma redução de velocidade, isso é sinalizado para o comandante. Então, ele vai perceber que ele setou uma velocidade, ele preparou o equipamento para uma velocidade e, de repente, perdeu velocidade. Isso significa que tem algum problema. Então, pode ser o acúmulo de gelo nas asas ou na entrada dos motores ou em equipamentos importantes da aeronave. Porque com o acúmulo de gelo, você cria maior arrasto, maior resistência ao ar e a aeronave perde velocidade. Então, ele recebe sim essa informação e a atitude a ser tomada pelo piloto e comandante é aumentar a potência e a velocidade da aeronave. E aí ele continua voando, tentando, com esse aumento da velocidade, ele vai ter uma chance de reduzir essa camada de gelo maior, pelo próprio atrito com o ar e pela velocidade em si, também mantendo a sustentação. Porém, se o equipamento, esse de monitoramento, esse painel, indicar novamente que o arrasto aumentou e que a velocidade mesmo assim continua caindo, ele tem que dar mais potência e assim ele vai até chegar ao limite da aeronave, o limite de capacidade de potência da aeronave. Quando ele chega próximo desse ponto, ele precisa desistir de manter aquela altitude e procurar descer e talvez até um aeroporto de emergência que faz parte do plano de voo. Ele sempre está voando com o destino mais um aeroporto alternativo para o caso de emergência. Então, esse é o trabalho de cabine que precisa ser checado se foi feito. Porque o equipamento possui sim, o avião possui esse painel
que indica se o avião está perdendo velocidade por questões de arrasto. Então, esse é o trabalho que precisa ser checado. O outro trabalho é checar se esse equipamento estava de fato funcionando, se estava operacional e com qualidade. Segundo as informações da Voipes, né, a empresa divulgou em várias notas que todos os sistemas operacionais da aeronave estavam em funcionamento no momento da decolagem, né? Mas isso vai ser confirmado agora com o andar das investigações. Como o professor destacou, as 2 caixas pretas, né, dessa aeronave já foram encaminhadas para Brasília, onde passarão aí por todas as análises e esses dados serão revelados. Agora, professor, olhando um pouquinho para frente, o senhor acredita que essa ocorrência, né, registrada no interior de São Paulo pode trazer algum tipo de mudança para esse modelo de aeronave, quem sabe em decretar o fim de algum tipo de tecnologia, o incremento de uma nova tecnologia, seja para melhorar aí essa questão, né, do aviso para o piloto sobre essas condições climáticas, sobre algum tipo de avanço, porque a gente tem ao longo da história, a cada grande tragédia, a gente tem alguns tipos de evolução, né? Infelizmente é dessa forma que acaba acontecendo, além de toda a tecnologia que vai avançando naturalmente. De que forma o senhor acredita que a aviação como um todo pode tirar lições e principalmente avanços depois desse terrível acontecimento lá em Vinhedo? Sim, com certeza. Essas modificações serão sugeridas como parte do resultado da investigação. Eu vou responder isso com mais precisão, mas eu tenho que fazer uma observação a uma fala muito importante sua. É que a empresa declarou que todos os equipamentos estão funcionando e nessa fala dela, ela mencionou que a aeronave tinha aeronavegabilidade. Quando ela fala isso, para o leigo, talvez não entenda exatamente o que ela quis dizer, mas existe um certificado de aeronavegabilidade que é obrigatório para uma aeronave poder voar. Esse é como se fosse uma vistoria que não é diária, não é todo dia. A companhia faz a vistoria diária, mas as autoridades, a ANAC, e ela emite esse certificado. Então, o que na verdade a empresa está dizendo não é que esse equipamento estava funcionando, mas está dizendo que o certificado dela estava em dia. Só que a forma como é dita, muitas vezes parece que ela está assegurando que não tinha nenhuma peça com defeito. Não é verdade. Só a investigação é que poderá realmente confirmar que não tinha defeito. Agora, ela tem todo o direito, a empresa, de dizer uma verdade que o certificado estava em dia. Ou seja, a última revisão da aeronave permitiu que a ANAC liberasse o certificado de aeronavegabilidade da aeronave. Agora, sobre a questão de mudanças que virão, é muito importante nós destacarmos a área de fatores humanos. O que é isso, fatores humanos? Não é assim só a sensação, os sentimentos, problemas pessoais do piloto. Não, são quaisquer fatores de engenharia ou relacionados ao planejamento do voo que podem induzir o piloto a cometer erros. Então, quando você faz uma investigação como essa, existe uma seção de fatores humanos que vai procurar entender o que fez esses pilotos não tomarem as ações certas no tempo certo, se isso for identificado. Entre essas preocupações, por exemplo, se esse painel alarmou bem, chamou a atenção, se ele havia algum ruído extra atrapalhando, ou se ele dividiu a atenção dele com algum outro problema. Tudo isso será estudado no campo de fatores humanos. E aí, conforme for certificado pelos investigadores, uma recomendação será feita: alterar esse painel, posicionar ele melhor, aumentar o som, enfatizar isso no treinamento. Muitas vezes o piloto não é treinado. O Brasil é um país quente, não é como a Noruega, por exemplo, onde você tem formação de gelo o tempo todo. Então, será que o treinamento estava em dia? Em relação a essa interpretação, são pontos de atenção da área de human factors, fatores humanos, mas aí são fatores de engenharia e de aviação que podem induzir o piloto e o comandante a erros. Esse ponto que o professor aborda agora também é um assunto que a gente está tentando entender. Encontrar gelo na rota Cascavel-Guarulhos é comum, é extremamente atípico, e até você falou do Brasil, até te pergunto, nessa época do ano, aqui mais ao sul, esse fato de encontrar gelo nas nuvens e enfrentar uma adversidade como essa que o piloto provavelmente enfrentou, é extremamente atípico? Como é que isso ocorre no Brasil ao longo do ano?
A formação de gelo, ela não é atípica em grandes altitudes, porque as temperaturas são muito baixas, vão de 10 graus negativos, 40 graus negativos, e a superfície da aeronave, ao tocar em gotículas de água que conseguem permanecer em suspensão ou em vapor até, dependendo das condições, tocam na superfície da aeronave, essas gotas, né, essas porções de água, elas se solidificam e podem formar dois tipos de crostas de gelo. Aquela branca que a gente vê na geladeira, que é uma crosta que você consegue enxergar, e outra que é vídrica, né? É como vidrado, né? É aquele gelo transparente que é de difícil detecção visual. Então, para isso, essa aeronave tem meios de indicar se a asa tem gelo em formação ou não. E tem dispositivos para quebrar esses gelos e essas formações. Mas exige uma rapidez e perícia. O Brasil, ele não é tão severo com relação ao gelo por motivos óbvios da sua característica. Então, basta descer um pouco que o piloto já vai encontrar camadas aquecidas suficientes para derreter, ajudar a resolver o problema. Já em outros países, você tem essa situação climática que a gente encontrou nesse acidente com muito mais frequência. Então, pode ser, muitas vezes, eu já tive a oportunidade de ter a informação de um comandante de ATR na Noruega, por exemplo, de que ele nunca passou por uma grande dificuldade com gelo na Noruega, mas quando ele voou na Ásia, onde ele não esperava, de repente, uma formação muito surpreendente de frente fria causou problemas para ele. Foi o momento mais crítico da carreira dele, e não foi na Noruega, porque ele já voa já todo preparado para o gelo, está acostumado, mas quando ele estava voando na Ásia, em céu azul, aconteceu o problema e ele foi surpreendido. Entendi. E tem instrumentos meteorológicos que consigam apontar isso com precisão, por exemplo, que pudessem alertar o piloto na saída dele ou durante o voo, ou isso é uma questão muito rápida que muda a todo tempo e seria muito difícil de alertá-lo? Não, dá para alertar com antecedência. Inclusive, nesse voo, a evidência objetiva, ou seja, já foi apresentada uma carta de orientação de cenário climático para o planejamento do voo. E lá já indica um alto risco de formação de gelo na aeronave, nas aeronaves que iriam voar naquela região. Então, é possível. Além disso, o próprio avião possui um radar meteorológico no seu nariz, os aviões possuem isso, então ele tem informação que ele mesmo consegue detectar, né? É claro que a qualidade da informação que vem pela carta é muito maior e mais confiável, mas além disso, ele ainda tem na própria aeronave indicações sobre questões meteorológicas, e ele precisa desviar da rota quando ele tem problemas desse tipo. O desvio de rota significa atraso no voo e custos. Então, muitas vezes, esses dois elementos, custos e o próprio passageiro não quer atrasar, em uma pressão. Às vezes tem um passageiro VIP, quando é uma aeronave contratada exclusiva, pressiona, e nós não devemos fazer isso, não devemos reclamar. Eu nunca reclamo quando eu perco um voo. Eu nunca reclamo se o voo atrasou, porque a gente não sabe o trabalho que está sendo feito, talvez para desviar de uma situação perigosa. O senhor falou em carta de orientação, que isso já estaria disponível. Isso foi divulgado pelas autoridades, a carta que o piloto teve acesso antes de decolar? Sim, a própria imprensa já divulgou, né? E lá diz claramente que havia um alto risco de formação devido à chegada de uma frente fria. Todos nós na região sul-sudeste percebemos a chegada dessa frente fria, e essa frente fria, né, ela tem uma velocidade, é uma massa de vapor, né, e de vento conduzida na velocidade do vento, e ela vai avançando. Uma dada hora, essa frente, por isso que o nome é frente fria,
ela acaba encontrando as aeronaves, e as aeronaves precisam se reconfigurar para aquela situação. E os pilotos já sabem disso, alguns precisam desviar pelas limitações da aeronave, outros precisam enfrentar e configuram a aeronave e orientam sobre turbulências para os passageiros e enfrentam a tormenta. Agora, não pode haver erro nessa análise de risco. Essa é uma análise que é feita pelo planejador de voo, corrigida ao longo do voo pela torre, e em termos finais é feito pelo comandante e o piloto. Professor, o senhor agora até relatando algo da nossa região aqui, nós tivemos no dia 3 de junho um acidente com um avião de pequeno porte com 2 mortes aqui em Itapuá, Santa Catarina. No dia 28 de julho, uma queda de um girocóptero em São Francisco do Sul com 2 mortes. Domingo agora, a gente teve um pouso de emergência na Praia do Sonho, em Palhoça, também de uma aeronave de pequeno porte. Mas em nenhuma dessas 3 ocorrências a gente tem respostas. O acidente de Itapuá já faz mais de 2 meses. O senhor entende que o CENIPA, as autoridades não estão demorando demais para prestar informações? Por exemplo, o avião pousa na praia, em Palhoça, a gente vai questionar e falar, o CENIPA vai analisar. Mas assim, não é possível que demore tanto as coisas para... O senhor entende que hoje o regime de fiscalização, de resposta que as autoridades dão para a sociedade, ele está a bom termo, vamos dizer assim, está no tempo correto que a sociedade precisa? A aviação, ela tem aumentado muito as suas atividades. Passou por um problema na pandemia, mas ela já vinha aumentando muito no Brasil. As pessoas estavam parando de usar ônibus e outros meios de transporte porque havia ficado mais fácil usar a aviação. Agora, existe uma diferença muito grande entre a aviação comercial e aquela aviação, vamos dizer, de táxi aéreo ou particular, em que a pessoa tem uma aeronave. Porque a aviação comercial tem uma fiscalização muito mais robusta e exigências muito mais rigorosas. Então, quando a pessoa vai até o aeroporto e compra um ticket, ele está protegido por todo esse sistema de controle do espaço aéreo brasileiro e da qualidade de voo. Mesmo assim, existem falhas, mas não são tantas como as que acontecem com aqueles voos fretados, que muitas vezes as pessoas que contratam é porque querem justamente fazer pousos ou operações no limite do que seria possível na aviação comercial. Então, às vezes você tem uma pessoa VIP que tem uma agenda muito, um VIP, né? Um artista, um político, que tem uma agenda muito rigorosa, então ele paga por esse produto, pelo avião, pelo piloto, pela contratação da companhia de táxi aéreo, ele quer chegar, ele quer o pouso, e às vezes isso não é possível. Quando o piloto, a companhia aérea é idônea, ele vai dizer, eu não tenho como lhe entregar esse produto. Mas a minha aeronave é especial, mas mesmo a aeronave especial depende de um muito, muito moderno, depende de um aeroporto capaz de receber. Então, por isso, nós temos aí um grau de risco de burla maior na aviação de táxi aéreo. A gente teve um acidente também emblemático que foi com o nosso querido Boechat, jornalista, né? Que ele pegou um helicóptero que não podia nem estar fazendo táxi aéreo, com peças questionáveis. Então, como fiscalizar? Porque se é um produto que foi doado para ele, o voo, e como é que faz, né? Então, já se ele pega no aeroporto, isso não aconteceria. Compra um ticket, não aconteceria, mas também não resolve o problema dele. Então, para essa questão, eu concordo com você que a nossa resposta de investigação está aquém, mas não por qualidade, que o CENIPA-Seripa tem qualidade comparável com qualquer país do mundo. Pode faltar um equipamento ou outro, mas também tem relações com outros países que têm esses equipamentos. O problema todo é realmente quantidade de pessoas, porque é preciso formar investigadores para que dê conta de tantos acidentes. E não adianta forçar na base de cobrança dos investigadores, porque a investigação tem que demorar o tempo que for suficiente para encontrar as evidências e as respostas. Se não encontrar, é melhor reconhecer que ainda não acabou.
Até para não deixar nenhuma ponta solta, né, e deixar com ainda mais dúvidas. Professor, quero agradecer, viu, a gentileza do senhor em bater esse papo com a gente por aqui. É um assunto que vai seguir repercutindo sem dúvida nenhuma. A gente vai seguir de olho e acompanhando aí os próximos passos dessa investigação profunda, né, numa das maiores tragédias recentes da história da aviação aqui no Brasil. Professor Geraldo Portela, muito obrigado pela gentileza e bom trabalho por aí, viu? Muito obrigado, um bom dia a todos. Vamos torcer para que isso não se repita nunca mais nas nossas aeronaves.